Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Graça e paz para todos, aqueles que estão me assistindo, me ouvindo nesta manhã. Quero falar algo importante para você nesta manhã sobre a palavra de Deus. Estou com ela aberta aqui e convido a você a orar comigo. Querido Pai, no amado Deus, quero agradecer ao Senhor pelo dia que me concede, a mim e a todos os teus filhos, e pedir a tua bênção para que teu Santo Espírito nos inspire, nos ajude a entender a tua palavra e assim pôr em prática em nossas vidas diárias. Cuida de nós, Senhor, e nos dá a tua bênção em nome de Jesus. Quero estar com vocês hoje a respeito da necessidade de ordem na igreja. Então, é necessário ter ordem na casa de Deus, ter ordem na igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na casa de Deus habita o Espírito Santo. Habita Jesus, habita Deus, os anjos. São seres santos, principalmente Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele precisa de respeito na sua casa, de ordem. E nós, como líderes, nós, como anciões, como diáconos, nós precisamos pôr ordem na casa de Deus, porque a palavra de Deus nos mostra isso. E aqui em 1 Coríntios, Paulo fala de um assunto importante. Ele diz assim, no capítulo 14, verso 26. Que fazeis, pois, irmãos? Uma pergunta, ele começa com uma pergunta. O que fazemos, irmãos? O que devemos fazer quando vos reunis um tem salmos, quando a gente se reúne na casa de Deus, uns vêm com salmos, outros línguas e ainda outro interpretação, seja tudo feito para a edificação, que seja em línguas, que seja interpretação, revelação, tudo dentro da palavra de Deus tem que ser para quê? Tem que ser para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Você tem que entender o que você está falando, o que o outro está falando. Aí no verso 27 ele diz: no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 4 ou 3, e sim sucessivamente, e haja quem interprete. Então ele diz, no caso de alguém falar em línguas em alguma igreja, alguém de outro país, ou tiver alguém que queira falar num outro idioma, então que fale, que seja 1 ou 2 ou 3, no máximo, que fique falando, e que haja a interpretação. Ou seja, a igreja precisa entender o que o irmão está falando em línguas, em outras línguas, em idiomas. Quando a Bíblia fala aqui em línguas, fala em idiomas, em outros idiomas, que não são idiomas brasileiros, que não tem a nossa língua. Então, hoje mesmo no Brasil, existem várias pessoas de outros países que falam outros idiomas, mas também tem igrejas que só tem brasileiros que falam a mesma língua que eu estou falando. Então não há necessidade de ninguém falar em línguas nesta igreja, porque você entende o que eu estou falando. Você entendeu? Então é isso aí. Você precisa entender isso aí. O dom de língua que a Bíblia fala aqui, línguas, não é línguas estranhas. Língua estranha já está dizendo, língua estranha, você não entende aquela língua estranha. Não, Deus não deixou ninguém para falar em línguas estranhas. Deixou para você falar e você e a pessoa entender. Então veja o que Paulo diz aqui. Se alguém estiver falando em línguas, que haja uma interpretação. Que alguém interprete, que alguém fale para os irmãos o que aquela pessoa está falando ali. Entendeu? Se caso não houver isso aí, não há edificação para a sua igreja. A sua igreja continua sendo uma igreja fraca e morna no poder do Espírito Santo. É claro que se você permanecer nisso aí, quem vai usar você não é o Espírito Santo, é o diabo. Porque o diabo ele gosta de confusão. Nós vamos ler um verso aqui que diz que Deus não é Deus de confusão. Vamos lá. O verso 29 diz:
Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros alguns. Se, porém, vier revelação a outra pessoa, que seja assentado, cale-se o primeiro que estava falando, e o que recebeu a revelação através da palavra de Deus, fale. Porque todos podereis profetizar, um após outro, tá? Um de cada vez. A palavra profetizar aqui significa pregar a palavra de Deus, falar, ler, estudar a palavra de Deus para outras pessoas e interpretar o que a Bíblia está falando segundo o que a Bíblia está falando. Certo? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, certo? E se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado. E cale-se o primeiro, verso 31. Porque todos podereis profetizar um após outros, para todos aprenderem e serem consolados, para que todos aprendam e sejam consolados. Entendeu? Então, como é que eu vou aprender numa igreja e ser consolado? Ouvindo na minha língua o que aquela pessoa está profetizando. O verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Tá vendo aí o verso? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus não é um Deus de confusão, para que você possa estar falando de um jeito, o outro está falando de outro e ninguém entende nada. Faz uma confusão geral. Então Deus não é um Deus de confusão. Se você quer realmente ser usado pelo Espírito Santo, você precisa, meu irmão e minha irmã, aprender a usar a palavra de Deus da forma que ela pede para ser usada. A ser usado pelo Espírito Santo da forma que ele pede para ser usado. Amém? Então procure estudar a palavra de Deus como realmente ela é e entender as suas interpretações. Tá certo? Deixa eu ver aqui o último verso. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo, verso 39, tá? Procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais falar em outras línguas. Ou seja, nós temos que procurar com zelo o dom de profetizar, ou seja, o dom de pregar a palavra de Deus. E nós não devemos proibir uma outra pessoa que chega de outro país falar na língua deles. Que eles falem na língua deles, mas que haja o quê? Que Paulo falou? Que haja um intérprete, para que todos entendam o que aquela pessoa está falando. Se a sua igreja fala em línguas estranhas, você precisa ter um intérprete para falar para a igreja o que a pessoa está falando ali. Não fique oculto aquela língua, porque se ficar oculto e se você não entender e ninguém entender mais e falar que a língua do Espírito Santo não é a língua do Espírito Santo. Sinto muito a você, mas a Bíblia fala que é a língua do diabo, de Satanás. É Satanás usando você para falar uma língua que ninguém entenda. Ninguém entende. Então Deus jamais falaria em uma língua que você não entendesse. Deus fala na língua que você possa entender e edificar você para a glória de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que você entenda a palavra dele. Deus quer que você entenda a sua palavra. Para quê? Para a sua edificação. Para edificar você. Para deixar você forte, firme, como uma rocha em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se essa palavra te ajudou, que você possa dar um joia, que você possa dar um amém para Jesus. Certo? E siga nas nossas redes sociais. Lá no YouTube, Braz Ferreira. Tá certo? No Instagram, Braz Ferreira também. Que você possa buscar a palavra de Deus como refúgio e fortaleza para a sua vida. Que Deus te abençoe.